Olá, 30 de agosto de 2024. Lars, como é o nosso comentário do que foi notícia, do que saiu na mídia. 30 de agosto, e lá se vão, hein? Só falta um último quadrimestre. Já estamos falando em Black November, já estamos falando em Natal, estamos falando em planejamento estratégico para o ano que vem. Mas esse ano ainda não acabou, e vamos lá que hoje o vídeo é rapidinho, tá? Pequenos podem perder força? Como assim? Reforma tributária desconfigura o Simples Nacional. O texto que já foi aprovado pela Câmara prevê que o valor do crédito do imposto será limitado a uma alíquota, e com isso o Simples acaba se tornando um pouquinho prejudicado. Para a advogada tributarista, ela fala que isso já aconteceu na Índia. Passou a adotar o IVA há 10 anos e muitos pequenos negócios quebraram ou foram absorvidos por empresas maiores. Será uma fase bem complicada, tanto para empresas como para contadores, porque hoje nós temos 8 tributos e vai ter nessa transição que trabalhar com 10 tributos. É muito. E por que que isso pode afetar? Com essa diferença de alíquota, com essa limitação aqui no crédito, representa cerca de um terço da população que vai passar. Vão preferir comprar, por exemplo, uma televisão de varejista que paguem o IBS e a CBS de forma integral, ou seja, com alíquota padrão de 26,5%, do que das empresas do Simples, já que o valor da devolução de imposto será bem maior. Ficou muito confuso? Vamos lá. Como há uma mudança tributária, o pequeno e-commerce, ou pequeno comércio, e-commerce não, pequeno comércio, ele vai ter que escolher entre. Vamos fazer uma analogia com o que tem hoje. Ele fica no simples, uma forma simples de tributação, mas que não oferece crédito na outra ponta, ou ele vai para o lucro real, fazendo uma comparação. Só que daí ele precisa de um controle muito maior. O problema é, a grande maioria do comércio que nós temos, imóveis vai estar no meio disso, são de pequenas lojas. Como assim, Lércio? A AD controla, ela monitora, então, os filiados, as 55 indústrias filiadas. Aliás, vamos lá, a AD está com 5 anos já no chão, 5 anos de estrada, e em 5 anos, 55 indústrias de imóveis já afiliadas. Falta você fazer parte. Muito obrigado pela confiança de todos. Mas a AD, ela oferece para os filiados aqui onde estão os compradores a nível nacional de imóveis, onde está o maior volume. E diante disso, nós temos 15 mil compradores, não são pontos de venda, não são CNPJs. A gente já filtra por comprador mesmo, tá? E nós temos aqui os 1.000 maiores, são grandes, grandes redes, ou vamos dizer que consideravelmente, valores consideráveis aí de compra. 4.000 são médios, aquele que tem um certo poder, somando aqui algumas centenas e milhares de lojas, você tem um bom volume, e 10.000 são pequenininhos. Como assim pequenininhos, Laércio? Pequenininhos. É muita gente que tem e-commerce, inclusive em grandes cidades, o cara monta ali o e-commerce dele, vende através de marketplace, próximo às indústrias de imóveis. Funcionários de indústria de imóveis montam seus marketplace, suas lojas e vendem por marketplace. Então, esses 10.000, essa cauda longa, ela não vai ter estrutura, não vale a pena para ele ter uma estrutura em contabilidade para poder fazer crédito de imposto, débito de imposto, tudo mais. Então, pode ser que esses 10.000, 2 terços, mas lógico, o volume financeiro acaba sendo pequeno, mas esses 10.000 acabam, pode ser que eles passem por dificuldade. Vamos ver como isso vai andar. E caiu a confiança no comércio, segundo a Confederação Nacional do Comércio, é o quarto mês seguido caindo a confiança, mas caiu para 108,7. Acima de 100 significa que os comerciantes ainda estão confiantes. A queda maior, mais acentuada, foi em roupa, calçado, tecido e acessório. Espera aí, mulherada é o que mais consome, mais consumista, está caindo. Segundo, alimento, medicamento, com redução de 1,4. Terceiro, eletrodoméstico e veículos, digamos que o móveis deve estar lá no meio. Quando você tem o que mais cai, é roupa e acessórios. Segundo, comida e medicamento. Eletrodoméstico até que está com uma boa, tá? Móveis, eletro ainda está com uma queda de confiança um pouco menor. Mas é medo. Medo sim de que essa inflação, que não é os 4,5 que a gente percebe que a inflação real é muito maior, comeu o poder aquisitivo do consumidor. E o lojista percebe isso e ele está um pouco mais assustado. Então é uma queda de confiança, não é de venda. E na contramão, a confiança da indústria está estável. Como assim? Mesmo estudo.
Agora, pela FGV, índice de confiança está em 101,7. Ela está estável. Ela não teve essa queda igual teve do comércio. Então a indústria está mais confiante? Não, ela está com 101 pontos a indústria, o comércio 108. A indústria está com mais medo. Ainda confiante, mas está com mais medo. Medo por quê? É muita incógnita. O poder de compra perdeu demais ou não? O governo vai tomar juízo com corte de despesa ou não? A gente sabe que não. Externamente, essa questão de dólar sobe, não sobe, mudança de Banco Central, é muita coisa, é muito medo para o empresário. Tem que ser muito ansiolítico mesmo para ser empresário no Brasil, tomar muito ansiolítico para ser empresário no Brasil. Corte de despesa federal? Então, a gente fala que não, mas o governo vai lá, dia 28 de novo, fazendo uma revisão no cadastro do Bolsa Família. Acha que contenção de gasto vai ser de até 26 bilhões, diminuindo as fraudes. Para você ter uma ideia do que seriam os 26 bilhões a menos de Bolsa Família, esse ano o Bolsa Família deve dar 168 bilhões. Então, nós estamos falando aqui no governo cortar 15% do Bolsa Família. Como esse governo vai cortar a Bolsa Família? Já anunciou que ele não ia fazer isso. Ao invés de fazer corte, ele vai fazer uma revisão daqueles que recebem de forma errada. Lars, você é contra isso? Não, de forma alguma. Não deveria estar recebendo? Então não deveria estar recebendo. Porém, essas pessoas que não deveriam estar recebendo estão os 26 bilhões, e o que elas fazem com esses 26 bilhões? Elas gastam. Então, quando você tira esses 15%, por mais que seja indevido, e eu concordo, você está tirando essa grana a mais da galera ali, tá? Sai um pouquinho do consumo. Vamos ver os próximos dias. Inflação e poder de compra. A gente fala que o maior problema, o maior perigo de diminuir o poder de compra, e é o que está dando essa freada que nós vamos ter agora, é a inflação. Ela veio alta, comeu mesmo. E só que veja como isso funciona. Segundo uma matéria aqui do Isto é Dinheiro, existe o salariômetro da FIP, da Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas, e segundo eles, o reajuste médio nominal dos salários até aqui está vindo em 5%, mais alto do que 3,7% do INPC acumulado. Então nós vamos para um piso salarial mediano de julho, atrasado, 1.568. Mas o salário não é 1.412? Tá, mas é difícil você ter somente pessoas no salário. Então tem gente com um pouco mais, o piso está dando 1.568. O que essa pesquisa indica? Mesmo que os percentuais não sejam o mesmo. É aquilo que a gente já vem falando nos outros vídeos. A inflação come poder aquisitivo, mas vem o reajuste de salário e tenta compensar. Mas subiu 5%, é mais do que a inflação de 3,7%. Nós sabemos que não. 5% é menos do que a inflação real, aquela inflação de comida, de transporte que o brasileiro sente lá na ponta. Então ele perde sim o poder aquisitivo. Conforme vem esse reajuste, acaba ajudando um pouco. Por isso que a inflação é o bicho-papão. Se ela continuar, mesmo que escondida ou não, ela vai comendo de pouquinho. Então a gente tem que voltar para a inflação baixa. Por isso que taxa de juro para reduzir a inflação não sai da mídia. Não sai porque é muito perigoso. Brincar com inflação é muito perigoso. Onde vai estar o dinheiro na Black Friday? Vamos lá. Matéria do mercado e consumo falando sobre a América Latina. A América Latina completou 8 trimestres consecutivos de expansão no consumo. Sim, não é só aqui no Brasil, não, tá? Você acha que você está numa bolha? Não, não é bem essa bolha. A estratégia do latino-americano é de visitar vários pontos de venda para compor suas compras. Como assim? Falo em 20% a mais de canais de compra. O latino-americano ele está visitando 20% a mais, e-commerce ou loja física. Ele está procurando. E olha o final aqui, vamos ler isso aqui. Independentemente do canal, todos os formatos que mais crescem hoje são utilizados para compras maiores e menos frequentes. Por exemplo, loja de bairro contemplam 4,7 unidade por viagem. Cada vez que o consumidor vai na lojinha do bairro, ele compra 4,7 itens. Loja de desconto apresenta 8,7, podendo chegar a 18 se for atacadista. Então não estamos falando que, óbvio, o atacadista vende mais. Não é, não. Não é só o brasileiro, é o latino-americano. O que ele está fazendo? O rico dinheirinho, ele está pesquisando bem pesquisado, e o que vende? O que vende é o que tiver melhor custo-benefício, não é barato.
mas é o melhor custo-benefício. Mas o que que isso tem a ver com Black November, Black Friday? Porque é o que nós vamos ver, já tentando fazer aí uma bola de cristal. O que vai acontecer? Aqueles lojistas mais agressivos, custo-benefício, literalmente, vão vender. Quem não fizer isso, não vai vender. Você, indústria de imóveis, você representante, você está na mão desse piloto lojista. Se os seus lojistas, seus clientes forem mais agressivos de mercado, eles vão repor e eles vão vender e vão repor produto contigo. Se você tem uma carteira de cliente mais conservadora, que não quer jogar dinheiro fora, mas também não vai para cima de forma digital, na forma de campanha, ele não vai ter giro e ele não vai repor. Por isso, eu afirmo, no meu ponto de vista, essa Black November, ela vai ser um divisor entre tem gente que vai vender pra caramba e vai ficar quietinho, e tem gente que não vai vender nada e vai reclamar um monte e vai ter essa discussão de mercado. Até lá a gente chega lá. Você que está na D, eu continuo reforçando. Vai lá no semáforo comercial, lá você vê quem são esses clientes mais agressivos. Se você deve continuar em cima, aqueles que são tradicionais, tem loja há 30 anos, mas já não vende mais nada no mercado, parou no tempo, ele não precisa de dinheiro, e daí você escolhe, você se une a ele ou não. A diferença no volume de venda é absurda, absurda. Não venda para quem quer comprar. Não trabalhe apenas dessa forma. Escolha, veja onde você pode focar, onde vale a pena você se esforçar mais. Vou fazer um desconto para todo mundo. Para quê? Faça em quem vai te dar retorno. E o desemprego? O risco de nós termos uma diminuição de consumo está na inflação e no desemprego. Pois é, essa matéria do Estadão fala por que há escassez de mão de obra se o Brasil ainda tem 7,5 milhões de desempregados. Segundo os analistas, é a falta de mão de obra qualificada. Por isso, claro, coisa mais óbvia, não desprezando aqui a matéria, mas é óbvio mesmo. O que nós temos de pessoas desempregadas é justamente aquele que não há uma qualificação. Ah, é gente ruim? Não. Você tem muita gente jovem, gente buscando se qualificar. Como assim? Ele ainda não tem experiência suficiente. É gente que vai subir na vida. Eu, você e todos nós, no início da carreira, não tínhamos qualificação nenhuma. Com o tempo, a gente vai se qualificando. E existe uma massa enorme de gente que não quer nada com nada. Falamos do neném lá atrás, mas mesmo com mais idade, tem uma galera que 1412 para ele está ótimo, se o governo der 1400 para ele está melhor ainda, ele está buscando emprego, mas ele não quer encontrar. Então essa massa de desemprego de 7,5 milhões, nos 200 milhões de brasileiros, mais de 218 milhões de brasileiros, esses 7,5 milhões ele não quer mesmo, tá? Uma boa parte disso não quer mesmo. Ou também, ele quer, mas ele não percebeu que ele ficou no tempo. Tomara que isso não aconteça com a gente também. E aí? E aí já falamos nisso há uns 4, 5 vídeos atrás. É buscar automação. Não tem outro caminho. A automação te ajuda nessa situação de pessoas, de procurar pessoas e não encontrar de emprego, e ela te ajuda em competitividade porque ela dá diminuição de custo. Agora não é uma escolha, não. Agora você tem que ir para automação, quer queira, quer não queira, quer saiba ou não trabalhar com isso. Tirando as guerras, que é uma ameaça, as matérias que vêm de fora são boas. Japão melhorando a avaliação da economia pela primeira vez em 15 meses. O Japão é um dos motores de economia. A economia dos Estados Unidos cresceu mais que o esperado no segundo trimestre, ótimo. O corte de juros nos Estados Unidos pode impulsionar a economia brasileira, melhor ainda, pode nos ajudar. Lá na China, o minério de ferro sobe com esperança renovada de melhora na demanda da China. Então, por que a China está buscando mais minério de ferro? O Banco Central de lá da China estudando novas medidas para impulsionar a economia. Na zona do euro, o sentimento econômico melhora. O que isso tem a ver? O resto do mundo? Quero saber do Brasil. Todos estamos no mesmo barco. Se no resto do mundo existe uma sensação de melhora, apesar desse monstro da guerra, pode fazer disparar dólar, disparar petróleo e tudo mais, rezar, torcer para que não aconteça, mas economicamente, a nível mundial, aquela ameaça que estava um mês atrás de uma crise mundial, ela está dando uma afastadinha. E isso renova aqui para o Brasil. Por quê? Se as coisas ficarem estáveis, vamos passar um final de ano mais estável, ao que tudo indica, ao menos os economistas vêm trazendo isso, e os dados vêm trazendo, nós teremos um 2025 igual ao 2024, concorrido, mais estável. E isso pode nos ajudar aí nos planejamentos estratégicos.
apesar que devo fazer alguns encontros nos polos com as indústrias de imóveis, e a gente falando daí ao vivo ali presencialmente sobre algumas situações de ameaça e pontos positivos. Coisas que dentro do mercado moveleiro nós não podemos deixar de ver, porque ele pode nos pegar pela perna, e boas oportunidades que existem também, que são óbvias e já vem mostrando bom resultado. Na semana que vem, vou falar também do crescimento de faturamento. O mês de agosto, fechando dia 30 de agosto, mas com um bom faturamento, ah, se assemelhando ao que nós tivemos em julho. E aí, julho, o maior da história, ao menos do grupo, o crescimento tá enorme, nunca teve um crescimento, um faturamento tão alto, e o agosto está batendo igual. Como será outubro e novembro, que normalmente são os maiores? Existe limitação de painel, mas vamos lá. Essa é a história para outras semanas. Muito obrigado. Até semana que vem.